Olá, oitavo ano, tudo bem? Vamos efetuar aí a nossa correção dos exercícios da plataforma, referente, né, à nossa unidade 4, que nós falamos sobre o conto de mistério. E aí, nesse trechozinho, temos um conto de mistério. Vamos ler? Eu vou ter que tirar aqui um pouquinho, porque senão fica na frente do slide. Vamos lá. Então, eu vou ler, vocês acompanhem aí. Vocês têm o gabarito, né, que vocês fizeram. Vamos agora ver só se acertaram. Bem, com a gola do paletó levantada e a aba do chapéu abaixada, caminhando pelos cantos escuros, era quase impossível qualquer pessoa que cruzasse com ele ver seu rosto. No local combinado, parou e fez o sinal que tinham já estipulado à guisa de senha. Parou debaixo do poste, acendeu um cigarro e soltou a fumaça em 3 baforadas compassadas. Imediatamente, um sujeito mal encarado que se encontrava no café em frente, ajeitou a gravata e cuspiu de banda. Era aquele. Atravessou cautelosamente a rua, entrou no café e pediu um guaraná. O outro sorriu e se aproximou. Siga-me, foi a ordem dada com voz cava. Deu apenas um gole no guaraná e saiu. O outro entrou num beco úmido e mal iluminado, e ele a uma distância de uns 10 a 12 passos. Entrou também. Ali parecia não haver ninguém. O silêncio era sepulcro. Mas o homem que ia na frente olhou em volta, certificou-se de que não havia ninguém de tocaia e bateu numa janela. Logo, uma dobradiça gemeu e a porta abriu-se discretamente. Entraram os dois e deram numa sala pequena, enfumaçada, onde, no centro, via-se uma mesa cheia de pequenos pacotes. Por trás dela, um sujeito de barba crescida, roupas humildes e ar de agricultor. Parecia ter medo do que ia fazer. Não hesitou, porém, quando o homem que entrara na frente apontou para o que entrara em seguida e disse: "É este." O que estava por trás da mesa pegou um dos pacotes e entregou ao que falara. Este passou o pacote para o outro e perguntou se trouxera o dinheiro. Um aceno de cabeça foi a resposta. Enfiou a mão no bolso, tirou um bolo de notas e entregou ao parceiro. Depois virou-se para sair. O que entrara com ele disse que ficaria ali. Saiu então sozinho, caminhando rente às paredes do beco. Quando alcançou uma rua mais clara, assoviou para um táxi que passava e mandou tocar a toda pressa para determinado endereço. O motorista obedeceu e meia hora depois entrava em casa a berrar para a mulher. Julieta, ó Julieta, consegui. A mulher veio lá de dentro, enxugando as mãos em um avental, a sorrir de felicidade. O marido colocou o pacote sobre a mesa, num ar triunfal. Ela abriu o pacote e verificou que o marido conseguira mesmo. Ali estava 1 quilo de feijão. Bem, esse conto, né? Nada diria que todo esse suspense passado por esses homens, né? No beco escuro, encontra com outros, sai, vai para um outro lugar, enfim, que seria apenas um feijão. Daqui a pouco seremos nós, né? Porque o feijão e o arroz andam tão caro. Então vamos lá, vamos ver o que está pedindo no texto. Acho que agora dá para eu colocar a câmera de volta, porque já não fica em cima do texto. Então vamos lá. Número 1. A característica de textos narrativos que não é encontrada no texto lido é. Isso aqui é muito importante. Esse que não é encontrada no texto. Bem, narrador personagem apresenta sequência temporal e transformações de estado dos personagens, verbos de ação, história fictícia com introdução, desenvolvimento e desfecho. Bem, por mais que você dissesse assim, professora, eu não entendi, né, a B e a C. Eu não entendi o que seria um verbo de ação e eu também não sei o que seria essa transformação de estado de personagem. Bem, mesmo que você não soubesse,
né, o significado dessas duas coisas, estaria óbvia a resposta, que é o narrador-personagem, né? Porque o que é o narrador-personagem? Narrador-personagem é aquele narrador em primeira pessoa, é aquele que participa da história. E nós vimos o tempo todo na história que não tem nenhum narrador-personagem, né? O que eu tenho aí é um narrador em terceira pessoa, né? Não é narrador em primeira pessoa. Eu não estou participando da história, ou quem está contando participando da história, né? Mas para tirar essa dúvida de vocês, caso tenha, por exemplo, o que é transformação de estado dos personagens? É você ir mudando, né? O local dos personagens, como os personagens se comportam. E o que é sequência temporal? É a sequência do tempo da história, né? E você não muda, você mantém uma linearidade ali, ok? Perfeito? E o que é verbos de ação? São aqueles verbos que praticam a ação, tá? Não tem nenhum mistério. São verbos mesmo que dão ação aos personagens. E a gente tem isso aí no texto, tá? Ok? Foi? Então, ali nosso gabarito A, que é o narrador-personagem. Vamos para B, para 2. O clima de... Aqui só ficou... Deixa eu só ler o que é A, depois eu volto aqui, porque está em cima da A. O clima de suspense do conto deve-se a recursos linguísticos da superficialidade do texto, como ausência de nomes de personagem, verbos na terceira pessoa, uso de pronomes indefinidos e descrições de cenário. B. Apenas ao fato de os personagens não terem nomes, o que torna difícil a identificação dos sujeitos da ação. C. Ao fato de um dos personagens ser um detetive, o que ativa o conhecimento prévio de que a história de detetive tem muito mistério. D. Ao fato de os personagens fazerem questão de não serem vistos porque estavam fazendo algo ilegal. Bem, qual é o suspense da história? Essa também é muito fácil, né? Então vamos por eliminação das opções. Bem, na D diz assim, ao fato de os personagens fazerem questão de não serem vistos porque estavam fazendo algo ilegal. Primeiro, né, que a gente não vê isso tão explícito no texto de que é uma ilegalidade. Dar a entender que seja algo, né, que não pode ser visto por ninguém, né, pelas formas com que ele fala, que um entra e o outro chama e vai, e entra no local e o outro vai de passo devagarzinho, e quando chega lá, o cara fica sem palavras. Então, assim, isso dá a entender, mas em momento nenhum diz, né, que eles fazem questão de não serem vistos e muito menos que estão fazendo algo errado, né? Isso não diz no texto. Vamos eliminando a D. Na C, ao fato de um dos personagens ser um detetive que ativa o conhecimento prévio de que a história de detetive tem muito mistério. Também não tem isso na história. Essa seria mais fácil de eliminar. A B, apenas ao fato de os personagens não terem nomes, o que torna difícil a identificação do sujeito. Ok, eu até daria isso aí, né, como o fato de não ter nome, e acaba ficando um pouquinho de entender, de identificar quem faz o quê. Chega uma hora ali que realmente a gente fica meio perdido. Mas olha o que ele fala aqui no início da B, ó. Apenas ao fato. É só por isso que o texto daria um suspense, por eles não terem nome, se torna difícil? Não, né? Agora, olha, há recursos linguísticos da superficialidade do texto, como... Deixa eu ver o que está escrito aqui. Como ausência de nomes de personagem. Ok, não tem nome, né? Verbos na terceira pessoa? Sim, porque não é narrador em primeira, é narrador em terceira. E os pronomes, né? O uso de pronomes indefinidos e descrições de cenários. É isso aí. O clima de suspense é exatamente este aí, né? Principalmente na descrição do cenário, né? Quando ele entra no local esfumaçado, escuro. Essa é a resposta. Agora vamos para 3. Identifique o clímax do conto, né? E aí, o que vocês acham que tem aí de auge? Aonde foi o auge aí do nosso texto? Onde é que foi? O que vocês acham? Bem, quando, né, no momento que eles saem lá do local que eles foram, pede o suco e tal, e entre os dois, um sai, o outro vai atrás de passos longos. A gente pode até voltar aqui, que fica mais fácil de identificar aonde está esse pedaço. Aqui, ó.
Ele fala aqui. O outro, ó, siga-me, foi a ordem dada com a voz cava. Deu apenas um gole no guaraná e saiu. O outro entrou num beco úmido e mal iluminado. E ele, a uma distância de uns 10 adultos passos, entrou também. Ali parecia não haver ninguém. O silêncio era sepulcral, pois o homem que ia na frente olhou em volta, certificou-se de que não havia ninguém de tocaia e bateu numa janela. Bem, esse é o momento mais que dá mais mistério na história, né? Esse aí a gente pode dizer que foi onde deu o clímax da história. Cadê? Chegamos. E a 4. O que poderia estar acontecendo para o personagem ter passado por tanto suspense para obter aquele simples quilo de feijão? Bem, como eu disse para vocês, né, no meu modo de vista, daqui a pouco a gente vai ter isso aí. Mas, o que vocês acham? Na verdade, existem várias respostas para a gente colocar aí, né? Com relação ao quilo de feijão, ao suspense todo, cada um dá uma opinião que achar mais coerente. Mas eu vejo, né, que o mistério mesmo está dentro do pacote, né? Quando ele fala assim, ó, o que poderia estar acontecendo para o personagem ter passado por tanto suspense? A relação da ideia do pacote. E aí no final é que nos mostra realmente, né, que é o feijão. Até então a gente não sabia que era o feijão. Então, para mim, é o grande mistério que rodeia aí, é o pacote. Será que é mesmo? Sei lá, né? Vamos lá. Número 3. Identifique o clímax do conto. Se dá quando há vários suspeitos no beco mal iluminado. 4. Que poderia estar acontecendo para o personagem ter passado por tanto suspense para obter aquele feijão. Aí aqui, né, ele bota que faz possível resposta, quer dizer, existem outras, né? Resposta pessoal. Fazer o levantamento das hipóteses sobre o que é grande mistério, ou seja, o que há no pacote. O enigma desvendado no desfecho do texto. Então, quer dizer, aí, na verdade, ele só diz no final do texto. Então, será que realmente foi o feijão? O que tinha ali dentro? Era mesmo feijão? Né? Enfim. Então, continuando. 5. No trecho lido, temos que tipo de narrador? Observador, personagem ou onisciente? Justifica sua resposta. E aí, o que vocês acham que tem aí? Ele é observador, personagem ou onisciente? Caraca, escutei vozes lá no final. Isso aí, é o narrador observador, né? Quando ele diz aqui, ó, pior que eu não coloquei ele próximo da questão, a gente vai ter que voltar um pouquinho aqui para a gente ver o porquê que ele é um narrador observador. Quando ele fala aqui, ó, achei aqui. Eu vou marcar aqui, até aqui. Era aquele, atravessou cautelosamente a rua, entrou no café e pediu um guaraná. Então, ele é um narrador, é o tipo de narrador, né? Que ele não participa da história, porém, ele tá ali e ele dá umas, como é que eu posso explicar para vocês? Ele joga umas ideias no texto para dizer que ele está prestando atenção, que ele está participando, não diretamente, mas indiretamente do texto. Por isso que ele é observador, porque ele observa tudo o que está acontecendo na história, né? E ele acaba dando uns pitacozinhos na história também. Aqui na nossa resposta, então. Agora nós temos um outro conto. Vamos ler, para poder responder o restante das questões. Ele diz assim: um médico fantasma. Esta história tem sido contada de pai para filho na cidade de Belém, Pará. Tudo começou numa noite de lua cheia de um sábado de verão. 2 garotos conversavam sentados na varanda da casa de um deles. Você acredita em fantasmas? Perguntou o mais novo. Eu não, disse o outro. Acredita sim, insistiu o mais novo. Pode apostar que não, replicou o outro. Tudo bem, aposto minha bola de futebol que você não tem coragem de entrar no cemitério à noite. Ah, é? Disse o garoto que fora desafiado. Pois então vamos já para o cemitério, que vou provar minha coragem. Assim os 2 garotos foram até a rua do cemitério.
O portão estava fechado. O silêncio era profundo. Estava tão escuro, eles começaram a sentir medo. Para ganhar a aposta, era preciso atravessar a rua e bater a mão no portão do cemitério. O garoto que tinha topado o desafio correu, parou na frente do portão e começou a fazer caretas para um amigo. Depois se encostou no portão e tentou bater a mão nele. Foi quando percebeu que a camiseta estava presa. Socorro, alguém me ajude, ele gritou, desmaiando em seguida. Nisso, apareceu um velhinho vindo do fundo do cemitério, abriu o portão e chamou outro menino. Seu amigo prendeu a manga da camisa no portão e desmaiou. E desmaiou de medo. Coitadinho, pensou que algum fantasma estivesse segurando. O garoto reparou que o velhinho era muito magro, quase transparente. Obrigado, como é que o senhor se chama? Eu sou o médico daqui, vou acordar seu amigo. O velhinho passou a mão na cabeça do menino desmaiado e ele despertou no mesmo instante. Vão para casa, meus filhos, ele disse. Já passou da hora de dormir. No dia seguinte, os meninos foram procurar o velhinho para agradecer-lhe a ajuda, mas não o encontraram, nem no cemitério, nem em lugar nenhum. E foi assim que ambos perderam o medo de fantasmas, quando perceberam que nem todos os seres misteriosos fazem o mal. Pelo contrário, pode até ajudar, como aquele médico que nunca mais apareceu. Isso é sinistro. Vamos lá. 6. Esse é um texto narrativo, informativo ou descritivo. Isso aí é bem fácil, né? Ó, presta atenção. Acho que agora dá para botar a câmera aqui de volta, que não fica na frente da pergunta. Bem, ó, narrativo é aquele que vai narrando uma história, contando uma história, com todo o enredo, com introdução, com desenvolvimento, conclusão, né, que tem um clímax de tensão no texto. Informativo é um texto que informa algo. E o descritivo é aquele que faz a descrição de algo. E aí? Fácil, fácil, né? Esse é um texto narrativo. Até pra gente... Deixa eu pegar a caneta aqui e marcar. Ah, tá, já tá aqui. E marcar. Este é um texto narrativo. Quantos e quais são os personagens do texto? Que também não tem nome, né? Nós temos aí 2 meninos. Um é caracterizado como um menino mais novo, né? Que está aqui no início do texto. O outro como um menino, né? Ele não diz, aqui, ó, insistiu, o mais novo. Então, se esse é mais novo, o outro é o mais velho. Então, são os 2 meninos e o velhinho do cemitério, né? Que se chama como médico. Ele fala que ele é o médico do cemitério. Então, são 3. Ela tem narrativa, 3 personagens. O menino mais novo, o menino mais velho e o médico. Professor, eu não botei médico, eu botei o velhinho do cemitério. Ok, também pode, tá? Não tem problema. Ah, eu não coloquei médico fantasma, botei só médico. Tá bom, não tem problema. Aqui já está em cima da minha questão. Vamos lá. Para ganhar a aposta, era preciso atravessar a rua e bater a mão no portão do cemitério. O garoto que tinha topado o desafio correu, parou na frente do portão e começou a fazer caretas para o amigo. Depois, encostou no portão e tentou bater a mão nele. Foi quando percebeu que a camiseta estava presa. O trecho lido apresenta o final do conto, o conflito do conto, o início do conto, o desfecho do conto. Gente, isso também é muito fácil, nessa 8 aí, ó. Vamos lá. Isso aqui, quando ele chega lá no cemitério, né, percebe que para ganhar ele tem que correr e ficou preso. É o início do conto? Aliás, o final do conto? Não, né? O final do conto, o desfecho do conto é a mesma coisa. Então, não é nem o A nem o D. É o início? Não, o início eles estão vendo como é que eles fazem a aposta, né? Um desafia o outro. É o quê? É o momento de tensão do texto aqui, ó. O conflito do texto. B de bola. Nosso gabarito. Muito fácil também. 9. Com base na leitura do conto acima, podemos afirmar que A. Possui uma longa estrutura que traz diversos fatos relacionados a vários conflitos. Traz acontecimentos muito complexos. Traz diversos fatos que acontecem em vários tempos e espaços. E traz ações relacionadas a um único conflito. E aí, a 9A, B, C ou D? O que vocês acham? Vamos lá. Vamos eliminando aqui, né? Ó, o que a gente pode afirmar do conto?
Possui uma longa estrutura? Não, a gente já mata aqui, né? Que não é uma longa estrutura, não é um texto muito longo. Então, a gente já elimina A. B. Traz acontecimentos muito complexos? Não, até um texto simples, né? Os acontecimentos também bem simples, não tem nada de complexo. Elimina B. Traz diversos fatos que acontecem em vários tempos e espaços. Bem, vamos deixar em branco. D. Traz ações relacionadas a um único conflito. Professora, eu marquei a D, eu não marquei a C. Mas o gabarito, ele me dizia que era a C. Por que não é a D e é a C? Me explica. Vamos lá, vamos entender. Aqui ele fala assim, ó. Traz diversos fatos que acontecem em vários tempos e espaços. Quando ele fala isso, é porque o que acontece? Eles estão em um local na qual surge a aposta, né? Um desafia o outro. E aí eles vão até o cemitério para fazer esse desafio. Nesse momento, o menino ficou preso, desmaiou, aparece um velhinho do nada, né? Que vai até o amigo e diz que o amigo lá desmaiou. Perfeito? Acontece isso aí. E aí eles voltam para casa. Então, é muita coisa em vários momentos, entendeu? Por isso que eu não posso dizer que aqui, ó, traz ações relacionadas a um único conflito. Por quê? Porque tem várias coisas. Em um pequeno momento, acontecem várias coisas. É por isso que é a C e não é a D, ok? Agora vamos para 10. Considerando o título do conto, assinale a alternativa correta. Vamos voltar aqui. Pegar o título do conto. Aqui. Aqui, ó. O Médico Fantasma. Este é o título, né, que a gente vai se basear para responder a última questão. Uou! O Médico Fantasma. Vamos lá. Ao ler o primeiro parágrafo do conto, já podemos perceber claramente a relação entre o título e os fatos do texto. B. O título só é justificado claramente no 10º parágrafo do conto. C. Por ser muito pequeno, o título não justifica o conteúdo do texto. D. Ao ler o último parágrafo do conto, o leitor consegue identificar claramente a ligação entre o título e o fato narrado. Bem, então aqui ele fala do primeiro parágrafo, ele fala do 10º e ele fala do último. Então, é o primeiro, o 10º e o último. Vamos voltar lá no texto. Ó, o primeiro parágrafo está aqui, ó. Esta história tem sido contada de pai para filho na cidade de Belém. Calma aí. Belém do Pará. Tudo começou numa noite de lua cheia de um sábado de verão. Dois garotos conversavam sentados na varanda da casa de um deles. Nesse primeiro parágrafo, justifica o texto, o título? Não. Então, vamos procurar o 10º. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Socorro, alguém me ajude, ele gritou, desmaiando em seguida. E aí? Não. Nesse momento também não tem. Agora o último parágrafo. No dia seguinte, os meninos foram procurar o velhinho para agradecer-lhe a ajuda, mas não o encontraram nem no cemitério, nem em lugar nenhum. E foi assim que ambos perderam o medo de fantasma, quando perceberam que nem todos os seres misteriosos fazem o mal. Pelo contrário, pode até ajudar, como aquele médico que nunca mais apareceu. Então, aqui ele denomina, né, o médico como um fantasma, que ele fala que esse é um fantasma que sumiu, né, mas porém ajudou, não assustou. Então, é o 10º parágrafo, é o último parágrafo. É o último parágrafo, não é nem o primeiro e nem o 10º parágrafo. Aqui, ó. Ao ler o primeiro parágrafo, a gente já viu que não, né? Que não faz relação com o título. O título só é justificado claramente no 10º parágrafo? Também não. A gente acabou de ver que o 10º parágrafo não diz. E aí ele fala, por ser um texto muito pequeno, o título não justifica o conteúdo do texto, não necessariamente, que a gente viu, né, que no último parágrafo, o leitor consegue entender a ligação entre o médico fantasma e tudo o que aconteceu lá no cemitério. Resposta dada.
Muito bem. Então, pessoal, fico por aqui. Mais uma semana que a gente finaliza aí, perfeito? E semana que vem eu vou corrigir aquele exercício que eu deixei na aula passada, tá? E mais exercícios que a gente vai fazer também, para a gente poder pular aí para a última apostila, né? Fechando a nossa apostila 3. Então, um beijo e até a próxima aula, tá? Fiquem com Deus. Tchau!